Fala galera, estamos de volta com o nosso Heavycast, nosso querido Heavycast. Fizemos uma pausa e agora estamos matando a saudade, retornando aqui em alto estilo. É o nosso episódio número 38, tema cirurgia torácica e o papel da fisioterapia. Estou aqui ao lado dela, a dona da fisioterapia domiciliar, a doutora Ellen Maria. Tudo bom? Tudo bom, Rafa? É um prazer estar de volta com dois grandes nomes e esse tema tão importante pra gente. E ele está aqui, o doutor Yuri Bularmak, que ele quase... Sempre eu enrolo para falar o sobrenome, mas vai sair agora. Doutor Yuri Bularmak. Quanto mais importante é o cara, mais difícil é o nome, né? Ave Maria. O meu é Rafael, por isso que é simples, assim. Eu não tô importante, é simples. Doutor Yuri, muito obrigado por aceitar aqui o convite, estar com a gente aqui no nosso Heavycast. Doutor Yuri é cirurgião torácico, ele vai bater um papo muito legal com a gente hoje, trazer muita informação de qualidade. Pra gente é uma honra ter sua amizade, primeiramente, né? Poder trabalhar junto contigo e estar aqui nesse bate-papo legal. Seja bem-vindo. Pô, a honra é minha, né? De estar aqui grandiosamente participando desse podcast, que é uma iniciativa nobre de vocês estarem assim na vanguarda de um podcast na área de medicina, que serve tanto para a gente poder explicitar como é o dia a dia da nossa área, né? A nossa integração multidisciplinar, não só para os pacientes, né? Mas não só para os fisioterapeutas, mas para os profissionais da área da saúde como um todo, né? Isso é muito necessário, né? Yuri, para a gente começar aí a primeira pergunta, né? Como você escolheu a cirurgia torácica, né? Foi ali na faculdade, você já percebeu, falou assim, é isso que eu quero. Quando foi que surgiu esse interesse em mexer com o pulmão do povo, né? Fazer o povo respirar melhor, com mais qualidade. Quando foi isso? Como aconteceu isso? Rapaz, eu diria que foi em etapas, porque quando eu entrei na faculdade de medicina, uma coisa eu fiquei logo certo, no primeiro momento. Primeiro ano e segundo ano. Eu imaginava ser cirurgião. Eu achava muito legal, assim, o dia a dia da gente pôr a mão na massa, né, na forma prática mesmo, e fazer o paciente melhorar com isso. Isso eu achava muito massa. E aí eu comecei no segundo ano, quando a gente passou por fisiologia, eu comecei a gostar muito da parte de fisiologia cardiorrespiratória. Fisiologia cardiopulmonar. E aí comecei a acompanhar cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, principalmente quando eu tinha uma oportunidade, eu tentava ver uma coisa ou outra, ficava me informando. E aí, quando chegou na época do internato, que a gente lá na Federal, antigamente, no internato, a gente tinha uma vivência das diversas clínicas de cirurgia, né? E eu gostei muito da vivência do dia a dia da cirurgia torácica. E aí, quando chegou na residência, que a gente tem que fazer a residência de cirurgia geral, aí sim que a gente roda na cirurgia cardíaca. E vendo as duas, eu fiquei muito mais inclinado para a área de torácica não cardíaca do que cardíaca. E aí foi onde eu, tô no meu lugar ao sol, que é onde eu vou querer fazer cirurgia, eu vou querer fazer isso pro resto da vida. E a gente percebe a tua alegria em fazer isso, né? Ali nos teus stories, às vezes no momento da cirurgia ali, ouvindo uma música, aproveitando o máximo o momento. Então a gente percebe assim que é muito claro pra gente esse seu amor por essa especialidade, né? Em poder atender os pacientes, dar retorno, acompanhar, ficar feliz com os ganhos, né? Então, realmente casou, né? O que é tua vontade e esse amor pela profissão também, né? Eu acho que em qualquer profissão, né, cara? Eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô na rua, eu vejo o cara da profissão mais simples, a mais complexa, se ele faz com amor, sabe, ele me chama atenção, né? Então, outro dia eu tava num restaurante aqui em Belém mesmo. Cara, eu fui atendido assim de uma forma como eu jamais imaginei ser atendido assim. Era um restaurante simples, mas assim, o carinho que o garçom demonstrava pelo que ele fazia me chamou a atenção de fato. Porque quando a gente quer fazer aquilo que a gente faz, por mais simples que possa parecer, a gente faz com amor, aquilo ali se desdobra em várias outras ações positivas. Então eu prezo muito por isso.
ao longo da minha vida, né? E não tem jeito, né? O resultado do paciente sempre vai ser melhor com o profissional que gosta muito daquilo, que consequentemente estuda mais aquilo, quer ver mais resultado, quer ser reconhecido. Não tem como o resultado para o paciente ser ruim nesses casos, né? Verdade. Yuri, qual é o tipo mais frequente de cirurgia que você faz? Eu sei que cada paciente tem o seu caso clínico, né? Mas tem alguma abordagem cirúrgica que ela é mais feita, assim, ainda mais aqui na nossa região? Ou se tem isso, né, por região ou não? Mas qual é a cirurgia mais frequente, né, na sua especialidade que você faz hoje em dia? Cara, isso é um tema que sempre gera muita curiosidade, né? Porque, primeiro que cirurgiões torácicos não cardíacos são poucos, né? Os cirurgiões cardíacos também são poucos. Então é uma especialidade que tem muito pouca gente fazendo no Brasil inteiro, né? Segundo, sim, existem as cirurgias que são mais frequentes. Por exemplo, quando a gente separa a cirurgia cardíaca, perdão, cirurgia torácica, não cardíaca, a gente separa muito em 4 grandes grupos de procedimentos. Os procedimentos na traqueia, os procedimentos no pulmão, os procedimentos no mediastino e os procedimentos na pleura. E apesar da grandiosidade que é tirar parte do pulmão, ressecar grandes tumores no mediastino, mas isso as pessoas não sabem tanto. Isso não é o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia são justamente as afecções ou doenças da pleura, né? E aí vem as outras doenças junto, né? Então, dentro da grande miscelânea entre ressecções pulmonares, entre ressecções de lesões mediastinais, entre doenças no mediastino, tudo isso, as doenças da pleura são o nosso dia a dia. E o carro-chefe, né? O derrame pleural, vulgo água na pleura, né? Uhum. Que todo mundo conhece como a nossa querida água na pleura. Que eu acho que é um tema que muitas das vezes ele é tangenciado e é de suma importância, porque muitas das vezes ele te traz complicações que podem ser complicações ruins para o paciente. Então, o que parece simples pode, às vezes, virar complexo e ter um desdobramento desfavorável por não ser bem conduzido. E ela está associada a várias doenças, né? Acaba estando associado a outras afecções do próprio pulmão, que vão acabar gerando essas outras afecções também, né? Então a gente acaba atendendo muito paciente mesmo nesses pós que se vem com uma dificuldade bem importante, se não bem tratado, né? E aí eu já te pergunto, quando o paciente sai, assim, nas primeiras horas, nos primeiros dias, o que é que eles mais te queixam? Quais as principais dificuldades, assim, que eles têm desse tipo de cirurgia? Olha, uma das coisas que a gente hoje tenta demover, né, no nosso trabalho, até mesmo no trabalho que a gente faz de forma integrada, né, seja na parte dos curativos, na parte da fisioterapia, seja na parte do approach, entre outras especialidades juntas, né, participando do dia a dia da conduta do paciente. O grande medo do paciente é, primeiro, recuperação, que hoje a gente tem. Grande parte das pessoas trabalham de forma mais extensa, né? Hoje em dia você pega muitas das vezes pacientes que têm 70 anos de idade e são plenamente ativos no mercado de trabalho. Então, uma das preocupações do paciente é a recuperação, a jornada de trabalho. Segundo, sequelas, riscos de sequelas. Terceiro, a dor, né? E quarto, se ele vai ter condições de, após a cirurgia, ter uma função pulmonar ainda boa. Então, eu acho que hoje a minha preocupação no pós-operatório, a primeira, é mostrar para eles que a coisa toda evoluiu. Uhum. Né? É mostrar que com o advento da cirurgia robótica, com o advento da cirurgia por vídeo, que são cirurgias minimamente invasivas, hoje a gente tem um controle situacional desse pós-operatório muito melhor do que era antes, né? Aí a gente também teve o advento da questão das medicações para controle da dor, né? Os avanços de vocês na área da fisioterapia para reabilitar esse paciente mais rápido, para devolver a ele uma condição boa de pós-operatório. E aí eu acho que trabalhar isso é o principal, né? Tirar o medo dele em relação à mobilização precoce,
em relação a ele confiar naquele trabalho que vai ser desenvolvido ali, principalmente com vocês e comigo, para a gente poder ganhar lá na frente, né, um pós-operatório mais tranquilo possível. Yuri, você falou bem aí que a tecnologia ela tá bem avançando e todo dia tem uma coisa nova e hoje nós temos as cirurgias minimamente invasivas, né? Cada vez mais evoluindo para esse ponto. Mas imagino aí que ao longo dos anos você já operou vários pacientes, né? E cada paciente é uma história. Se eu pudesse trazer para a gente a informação de, na sua visão, já de muitos anos de experiência, muitos casos, os pacientes que evoluem bem, né? Se a gente pudesse, assim, os pacientes com os mesmos diagnósticos, quase a mesma abordagem cirúrgica, os pacientes que evoluem bem, os pacientes que complicam. Você consegue pontuar alguns fatores que tá mais ligado a isso, ao paciente complicar ou não? Isso é muito claro ou realmente vai variar de paciente para paciente? Hoje em dia, né, tudo que a gente faz é baseado em evidências, né? Para todas as áreas científicas de atuação. Então a gente consegue prever quais são aqueles pacientes que eles podem ter complicações clínicas ou até mesmo cirúrgicas, quais são aqueles pacientes que a gente precisa ter uma atenção especial. Inclusive eu vi um vídeo seu uma vez falando sobre o tabagismo. E que sempre quando você na avaliação que o paciente fala que fuma, você fala assim, olha, pare de fumar porque a chance de você complicar é muito alta. Eu lembro desse vídeo que eu assisti seu. Porque o que acontece, né? Só da pessoa fumar, né? Existe você está agredindo de forma contínua o pulmão. Então você induz uma lesão repetitiva, uma lesão inflamatória, que vai gerar uma cascata de outros eventos que vai culminar com baixa capacidade funcional para aquele paciente. Ok, quando a gente tira o cigarro da jogada, só ali em 3 a 4 semanas a gente já tem uma melhora clínica do paciente sem fazer nada, sem nem operar. Se o paciente, por exemplo, vai operar por um tumor de pulmão, ali ele já ganhou a parte clínica só do ato de parar de fumar. Então é muito importante isso, né? Porque às vezes a gente se arrasta em coisas que não são tão úteis e às vezes coisas tão pequenas trazem um resultado e uma vantagem espetacular para a gente. Agora, um dos grandes trabalhos da ASCO, que é a principal convenção, que é uma convenção norte-americana, mas que reúnem pessoas do mundo inteiro para tratar sobre câncer e os avanços do câncer, que todo ano acontece, um dos principais artigos científicos da ASCO foi justamente de mostrar que o paciente que não é sedentário, o paciente que se exercita de forma plena e boa e supervisionada, esse paciente tem um ganho funcional em relação a todos os outros pacientes oncológicos, né? E ele tem uma capacidade de responder às terapêuticas que ele se propuser muito melhor do que o que é sedentário. Então a gente vê cada vez mais que as pequenas coisas que às vezes são anuladas, às vezes não são taxadas levadas em consideração de forma tão importante, são na verdade as mais importantes, né? E é pensar nos detalhes que fazem a gente atingir aqueles resultados que superam aquela faixa mais mediana, sabe? E eu penso muito nisso. Quanto mais a gente for detalhista naquilo que a gente faz, mais a gente vai ter resultados melhores, né? É o básico bem feito, né? É. Que aí, às vezes, a gente quer o milagre até da cirurgia, de uma medicação, mas a gente não come bem, não dorme bem, não se exercita, né? Tem a questão do cigarro também. E o Yuri trouxe uma fala, que ele citou até o curativo, e uma coisa que a gente acabou não falando na apresentação e que eu acho incrível, é que o Yuri é um dos primeiros cirurgiões a se preocupar com a equipe inclusa ali, né? No sentido de, principalmente da cirurgia torácica, de estar ali alinhando o curativo, de estar alinhando a fisioterapia, da gente estar conversando, porque a gente, enquanto profissional que está todo dia lá na casa do paciente, até conversando com o pessoal da enfermagem, uma das principais dificuldades é esse contato
E é as dúvidas que o paciente tem quando ele não tem orientação correta. Tonifica, eu posso mesmo me mexer? Mas eu posso? Será que não é melhor só tomar o remédio? Não é melhor só ficar aqui quietinho? Esse curativo pode ser feito? E quando ele tem, digamos, o aval da pessoa que fez a cirurgia, né? A gente vê que isso, o resultado é muito maior, né? E aí eu queria também saber de ti se ainda é comum no consultório essa questão do medo, tu já citou um pouco, mas das pessoas quererem ainda só a medicação ou repouso, ou tu acha que essa consciência já está se expandindo mais no sentido de exercício e tudo mais? Eu acho que isso vai variar muito, sabe, Ellen, com a questão do regionalismo. Eu acho que aqui no Norte e Nordeste, a gente, infelizmente, ainda tem uma certa cultura enraigada em mitos, né? Então a gente tem aquela questão cultural alimentar. O paciente sempre pergunta, é remoso? É possível? Não é possível? E eu gosto sempre de respeitar esse traço cultural do paciente. Então sempre eu dou como resposta de forma bem humorada, mas eu digo, se você, naquilo que você acredita, tente se alimentar da melhor maneira possível. Porque não me adianta também um paciente que se alimente com tantas restrições do que realmente gosta, né? E tenha um pós-operatório extremamente restrito, né? Cheio de negações, e assim, não é o que eu quero, né? Então a gente tem que respeitar esse lado do paciente, mas eu acho que assim as coisas estão evoluindo. Já vejo algumas pessoas no consultório já chegar até solicitando isso, pedindo, perguntando se a gente abarca isso junto, né? Seja porque viu em algum lugar, ou seja porque tem informação que essa integração dos serviços é muito mais vantajosa para ele, né? Mas a gente ainda passa, assim, por isso. Agora, tu sabes que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui residência de cirurgia geral, eu nunca me esqueço duas coisas. Primeiro, a esculhambação que eu peguei quando eu fui tentar fazer pontos internos esteticamente melhores na minha cirurgia de hérnia, que o chefe brigou, não, isso é uma cirurgia que não é estética. Eu acho que as coisas precisam melhorar. Eu acho assim, hoje eu penso assim, não, faz parte da cirurgia também a parte estética. Faz parte, o cuidado, o todo, faz parte da integração ao paciente. Então, quanto mais a gente tem cuidado com esses cenários, melhor a gente vai estar tratando. Uma coisa que eu não colocava na minha cabeça era a questão do cirurgião plástico ser tido como um cirurgião cheio de frescura. Cara, eu acho isso um absurdo. Eu acho que as outras especialidades cirúrgicas precisam aprender a tratar o paciente como o cirurgião plástico trata. Pelo contrário, eu acho o cirurgião plástico um dos cirurgiões que mais sabe tratar o paciente, porque ele oferece cuidados integrais ao paciente. Então, quando a gente vê hoje colegas são amigos de formação, que são cirurgiões plásticos, que tratam desde a parte dermatofuncional, eles têm profissionais para atender nesse aspecto. E eles estão certos, porque eles estão pensando no todo para fazer com que te entregaram um resultado, com a graça de Deus, que seja muito bom. E Yuri, tem uma das coisas também que eu acho fantástico. A gente tá numa parceria aí juntos, né? Para levar mais qualidade de vida para os pacientes de cirurgia torácica. E eu percebi todo esse cuidado seu que você tá falando agora aí, quando você foi visitar lá a dona Rita. Você perguntou sobre a alimentação, ela nas dúvidas, o que ela podia comer e tudo. E você falando dessa abordagem aí do seu professor na época que você estava estudando, passou assim um filme na cabeça. Todas as profissões vão avançando. E aí você tem hoje a gente, você como pioneiro, integrando a equipe multi, né, num processo. Mas quando foi que despertou isso? Porque às vezes a gente olhava pro médico e falou assim, não, o médico vai operar e dá alta. Aí você começa a se preocupar com o curativo. Aí você começa a se preocupar com a alimentação do paciente. Aí você começa a se preocupar com a fisioterapia. Não, o paciente ele tem que fazer fisioterapia porque ele tem que sair mais rápido.
quando é que surgiu esse estalo? Esse pensamento você já sempre teve? Ou você, ao longo ali da caminhada, falou assim, não, acho que se eu agregar isso aqui vai dar um resultado diferente. Como foi essa sua percepção dessa parte da equipe multi e aí puxando o caminho, claro, né? Puxando ali para fisioterapia, com certeza. Cara, eu sempre nunca me conformei de fazer a mesma coisa. Isso é uma inconformidade minha. Às vezes eu acho até que eu tenho que me controlar para tentar dar um passo além. Eu tento me controlar para dar esses passos de maneira sequencial, correta. Porque, assim, eu nunca me contentei em fazer a coisa da forma básica, assim, o mediano. Sempre me desagradou essa visão. Que eu tive um pai que ele me dizia uma coisa: meu filho, não procure ser o melhor, mas procure estar entre os melhores. Né? Isso eu sempre levei para minha vida. Por quê? Porque dentro da visão do meu pai, era uma visão que ao mesmo tempo era uma visão que projetava, mas ela te jogava para uma realidade. Né? E aí eu tive a sorte de ter pessoas que potencializaram isso em mim. Então quando eu fui traçando, né, a primeira parte da minha vida, que foi a faculdade, depois foi a residência, eu conheci sempre pessoas que também não se contentavam. Os inconformados, né? Os inconformados. E aí, quando eu cheguei na residência, minha residência é uma residência clássica de cirurgia do Nordeste do país, assim, ou seja, ela era uma residência que o pessoal colocava muito a mão na massa, mas ao mesmo tempo que colocava a mão na massa, colocava com qualidade e com as dificuldades regionais que nós temos, sendo do Norte e Nordeste. Né? Ou seja, tinha muita parte científica, tinha muita parte das dificuldades regionais e tinha muita vontade de querer fazer sempre as coisas diferentes. Aí eu tive a sorte de cair lá, um hospital integrado, ou seja, um hospital que tinha transplante de pulmão, que tinha os serviços oncológicos integrados, que tinha fisioterapia de reabilitação, ou seja, que tinha uma ampla rede de profissionais trabalhando junto e muito qualificados. E que também davam liberdade para a gente conversar junto. Então aquilo que eu já tinha foi potencializado na residência. E aí eu só fiz aumentar a minha vontade de contar com todo mundo. Que eu acho assim, né, cara? A gente sabe que cada vez mais está difícil a gente querer dividir responsabilidade, mas isso é fundamental na nossa área. Né? Não adianta a gente achar que a gente vai ter a responsabilidade toda pra gente, sempre ser o centro das atenções. Não, cara. Às vezes é bom você ter pessoas do lado, sabe, que você pode confiar, que são bem qualificadas e vão te dar todo um suporte para você dividir responsabilidade com elas. Uhum. E que vivência bacana, né? Essas épocas também a gente foi surpreendido com o pedido de um teste de caminhada de 6 minutos. E aí depois a gente descobriu que era de uma pessoa que veio também, acredito que é a mesma residência que é a do Nordeste. E aí dizendo, não, o centro só vai aceitar se o paciente fizer o teste de caminhada, porque é o protocolo que a gente sabe. E a gente se assusta um pouquinho porque a gente sabe, mas ainda não é cultural, como tu bem fala. A gente sabe dos benefícios, e aí quando tu estuda e tu traz de volta, né? Isso é incrível, assim, pro crescimento da profissão como um todo e pro paciente, obviamente, né? E a gente tem que acreditar, né? Em querer fazer a diferença, né? É uma das coisas, né? Quando eu tenho um emprego público, que eu trabalho no Hospital Federal, no Barros de Barreto. Cara, quando eu cheguei lá, no setor de pediatria, a gente perdia dreno, seja do paciente internado, seja do paciente... seja o paciente que estava internado, seja o paciente que chegou, egresso, tendo feito procedimento em outras instituições. E a gente constatou coisas simples. Era um micropore que tinha que trocar. Era um reforço na fixação secundária do dreno. Era um fio. Foram coisas que a gente foi conversando. Hoje, 6, 7 anos depois, a gente não perde mais dreno. É muito difícil. Acontece. Mas é muito difícil. Então, é uma realidade que a gente pôde mudar com pouca coisa.
eu sempre digo, a gente tem como fazer. Agora, a gente depende de união. Uma das coisas que eu sempre preconizo em ambiente, por exemplo, de trabalho público é, se você não tiver o aval desde aquele cara lá de cima da gestão, esquece. É minha briga eterna aqui em Belém. Aqui em Belém, às vezes, a gente tem pessoas maravilhosas do nosso lado. Mas a gente não tem o aval de quem vai realmente canetar as coisas, né? Ofertar o incentivo econômico para mudar aquela realidade, aquele setor, para investir naquilo. Acabou, você não consegue. A gente tem que ter um inconformado na gestão sempre, né? Para abraçar a causa e fazer acontecer. É assim, a gente tem que mostrar a nossa realidade, mostrar que a gente quer algo diferente, porque também, se a gente for ficar numa postura defensiva e achar que nunca ninguém vai ver, não, as pessoas começam a ver, e começam a ver que dá resultado, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão de melhorar isso ao longo do tempo. E assim, quanto mais proativo a gente for nesse sentido de querer fazer essas coisas diferentes, mais resultado a gente vai ter trazendo para avanços para fisioterapia, avanços para cirurgia, em comparação aos grandes centros. A gente percebe muito claro isso com o avanço da ciência, a gente vê que os pacientes são os maiores beneficiados. Eu estava lendo um artigo, era sobre fratura de fêmur no idoso, e hoje você tem serviços aqui que o paciente com 3 dias está em casa. Né? E há pouco tempo atrás, a gente já tem em alguns lugares o paciente fica 10, 11, 12 dias internado. Então, na cirurgia torácica é a mesma forma, né? Mas eu queria puxar agora o tema da fisioterapia. Quando foi que começou, Yuri, esse teu relacionamento com a fisioterapia? E qual é a sua percepção em relação a resultados da cirurgia torácica? Você com certeza já operou pacientes que teve um aparato da fisioterapia mais próximo na reabilitação, pacientes sim, pacientes não. Na visão do cirurgião torácico, o que a fisioterapia impacta nesse processo dessa reabilitação do paciente pós-operatório de cirurgia torácica? Hoje, pelo pouco tempo que eu tenho como cirurgião torácico, os casos que a gente viu, toda a minha formação, eu te digo que quanto mais mobilidade o paciente tem, menos dor ele sente. Quanto mais precocemente ele aprende com os exercícios a ter um volume expiratório maior, a ter um volume efetivo maior, a fazer as manobras de valsalva com mais propriedade, com mais força, com maior resistência, ele vai conseguir tranquilamente transitar na questão da reabilitação dele o mais precocemente possível. Quanto mais aquele paciente fique deitado, mais ele fique restrito, mais ele vai sentir dor, mais ele vai sentir desconforto para respirar e mais travado vai ser aquele pós-operatório. Tá? E aí a gente cai naquela história, mas isso ele não vai ter de qualquer forma? Realmente, se você me perguntar, a gente consegue ir de maneiras diferentes para a Salina, eu vou te responder, vai. Mas tu concorda para mim que se a gente for a pé, vai ser de um jeito, se a gente for de mototáxi, vai ser de outro, se a gente for no nosso carro com conforto, vai ser de outro. Né? Então vão ser tempos diferentes, caminhos diferentes e desgastes maiores ou menores por qual meio a gente escolher. Então, o mesmo caso é o nosso pós-operatório. Né? Eu digo que o pós-operatório sem a fisioterapia do nosso lado é um pós-operatório travoso, das trevas. E com a fisioterapia do lado, é um pós-operatório mais ameno, mais tranquilo, é um céuzinho de brigadeiro. Né? Ótima analogia. E quanto ao cenário dessa reabilitação, Yuri, tu acha que o fato de ser em casa auxilia ou influencia de alguma forma o retorno do paciente? Tu dizes de ser em casa? Acho que não. Eu acho assim, hoje eu acho que quanto mais precoce o paciente vai para casa, mais ele já se devolve do ponto de vista psicossomático que as coisas aconteceram de forma tem boa, a questão das coisas negativas da internação. Exato, né? E nunca vai ser igual, né?
A gente pode ter um conforto de um Sírio de Bandeira, da infraestrutura de um Sírio, da infraestrutura do Einstein, da infraestrutura aqui em Belém, de um Porto Dias, mas nunca vai ser igual a nossa casa. Sim. A nossa casa é a nossa casa, é regra, né? Então, acho assim, começar a fisioterapia desde o início, de forma precoce, no pós-operatório, ainda no hospital e depois terminar na casa, é o mundo ideal. Sim, Porque... até porque o deslocamento, a questão dos curativos, da infecção, a gente consegue controlar melhor, né? Não, Tem e um ambiente o paciente mais controlado. vai reabilitar da mesma forma como se reabilitasse num estúdio ou até mesmo numa clínica, no conforto do lar dele. Então hoje a gente já tem estratégias, vocês têm estratégias para isso, né? A gente desenvolve estratégias no sentido de tornar isso o mais próximo possível do que seria uma clínica de reabilitação. Então, hoje em dia a gente tem a portabilidade das coisas, né? Sim, bastante. Hoje a gente vive um mundo que quanto menor for, melhor, né? Então... E fazendo uma análise assim do cenário da saúde mundial, né? Na história da medicina, a gente lembra que a medicina começou indo na casa dos pacientes, né? O médico ia ali e tal. Aí chegou um momento que os grandes centros de saúde foram nascendo e os pacientes saíam de casa e agora eles começaram a ir para os grandes centros. E hoje a gente está vivendo um movimento meio... Não sei se a gente está voltando ao passado, né? Tá o boom aí do atendimento domiciliar, algumas terapias que podem ser oferecidas com segurança no ambiente domiciliar estão acontecendo. Hoje a gente tem a realidade dos grandes centros urbanos. Trânsito, loucura. Estacionamento que você paga, então sair de casa hoje não é algo tão simples, né? Numa grande cidade como Belém, imagino que outras capitais também. Então, à medida que você tem uma oportunidade de receber na sua casa um serviço com qualidade e segurança, é claro, você vai preferir ficar, como você bem falou, no nosso melhor lugar, a nossa casa, né? Então, eu tô enxergando esse momento e é bem legal a gente possibilitar isso para o paciente, né? Eu lembro também lembrando aqui da dona Rita, até mandar um abraço para ela aqui, faz o mingau mais famoso de Belém, né? Eu acho que com certeza quando for pro ar isso daí, rapaz, com certeza ela deve dar uma olhada. Vai aumentar aí os pedidos de mingau. De mingau de milho. Isso foi uma paciente que a gente acompanhou e ela falou, quando eu sair de alta eu vou fazer um mingau pra vocês. Eu passei mesmo, na casa dela. Você tomou o mingau? Rapidinho acabou. E aí chegou num momento bem crucial ali da internação dela, que ela tava já bastante incomodada. E ela falou, não, tipo, alta, vai pra casa. Aí ela foi pra casa, seguiu a evolução, retornou com o senhor no consultório e evoluiu tudo bem. Hoje ela tá fazendo todas as suas atividades, né? Então, de fato, a questão domiciliar é uma questão que tá chamando bastante atenção da gente. E é difícil falar desse boom domiciliar e não lembrar do Covid, né? Porque foi o que mostrou pra gente que funciona. Que os hospitais não dão conta quando a gente tem um fluxo alto de pacientes. E a gente começou a adaptar em casa, então tinha atendimento respiratório, tinha oxigenoterapia, tinha a ventilação mecânica para quem precisava, dar para ser em casa também, com todo o suporte, claro. E começou-se a ver isso. Na casa funciona também. Na casa a gente leva o equipamento, na casa a gente consegue também dar suporte, né? Eu acho que tu falaste um tema, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é só para reflexão nossa. Eu caracterizei o Covid na minha cabeça com 3 grandes momentos. E os dois terços desse momento foram mais tristes, porque, a meu ver, na primeira onda do Covid, a gente teve um erro brutal de informação. A gente não tinha informação sobre o Covid. No segundo e terceiro momento, a gente perdeu a batalha por falta de infraestrutura. Porque aí já tinha dado tempo de correr a informação. Nós já estávamos bem treinados do ponto de vista técnico, tanto fisioterapia, quanto intensivismo, quanto cirurgia, e a gente já sabia o que devia fazer para tentar diminuir o volume de morte. A gente não conseguia fazer por não ter estrutura para fazer. Isso que foi, eu acho que se a gente parar para ver, o primeiro momento era quase inevitável, mas o segundo e o terceiro eram evitáveis. Isso que eu tava parando, eu parei para pensar isso ontem, porque tava conversando dois amigos, o outro amigo também da área da saúde, cirurgião, e ele concordou, porque eu tinha dito para ele, são esses 3 momentos que a gente teve.
né? E ainda teve um pior momento que eu acho que é o momento que nos atrapalha até hoje, a gente tem essa dificuldade, que é como você vai transitar a informação que te dão, né? Hoje em dia o avanço é muito grande. A gente tem podcast, o podcast de vocês que a gente está gravando agora vai ser visto por várias pessoas, né? Mas ok, são pessoas da área da saúde falando, mas nem sempre são. Uhum. E nem sempre as pessoas mais bem referendadas são as pessoas que têm mais visualizações, que têm mais apelo midiático. E essas informações são jogadas, e aí é o nosso trabalho. Vai ser o trabalho de 2021 aí, das próximas décadas. Filtrar o que é verdade ou não. E a fonte, né? Se a fonte que tá vindo a informação é realmente confiável para isso. Porque a gente vai ter um mundo muito mais confortável para fazer algumas coisas. A gente vai teoricamente, a gente vai poder fazer outras coisas que demandaria um tempo enorme para fazer. A gente vai fazer mais rápido. Mas em compensação, a gente vai ter uma dificuldade enorme de saber o que é a verdade. Com certeza. Yuri, se você pudesse dar uma orientação para as famílias, né? Para as famílias que têm algum parente ou mesmo alguma pessoa que vai passar por uma cirurgia torácica. Se pudesse dar uma orientação para a família ou para esse paciente, qual orientação você daria? Assim, levando em consideração que eu já vi vários vídeos seus nas redes sociais e você se comunica de uma forma bem legal. Eu já vi a questão do excesso de suor nas mãos. Tem uma abordagem muito grande que é a cirurgia torácica. Que antes desse podcast eu pensava que era mais o pulmão, mas já aprendi que a pleura aí é mais... Tem coisas muito além, né? Tem coisas muito além aí do que o pulmão. Mas se a gente for pensar na cirurgia ali de pulmão e pleura, né? Qual a orientação como cirurgião torácico você daria para essas famílias, para esses pacientes? Falando assim, olha, siga esse caminho aqui, porque é um caminho que vai ser seguro, vai ser um caminho que vai te dar qualidade de vida e você vai poder, porque todo mundo quer, como você bem falou, retornar às suas atividades, as suas atividades sociais, as suas atividades laborais, né, recreativas, enfim. Qual seria esse conselho do Dr. Yuri, cirurgião torácico? Acho que assim, cara, é fundamental, primeiro, escolher bem a sua equipe, né? As pessoas que vão trabalhar assistindo e promovendo a tua saúde. Segundo, aos pacientes fumantes, vou ser chato sempre, parar o tabagismo, tá? Eu acho que tem aquele perfil daquele médico de antigamente que ele chegava e dizia assim, olha, é o seguinte, pode beber? Olha, só um pouquinho. Olha, pode fumar? Olha, vá reduzindo devagarinho. Eu acho que eu não negocio isso. Eu acho que quando você vai fazer uma coisa e aquilo que você quer é importante, não tem negociação. Então, se prepare para fazer aquilo. Então, pare de fumar, pare de beber, né? Se você tem, por exemplo, comorbidades, trate suas comorbidades. Se você é diabético, tem que estar com o diabetes todo bem controlado. Se você tem problema na tireoide, tudo bem controlado, tudo bem visto. Você tem problema no coração, tudo tem que estar ok, né? Quarto, a gente nem falou, fisioterapia antes, né? A gente está falando muito em fisioterapia pós-cirúrgica, né? Mas a gente se esquece, por exemplo, tem pacientes com enfisema pulmonar que se beneficiariam muito de uma estratégia de fisioterapia pré-operatória. Pré-habilitação. Para a gente ganhar funcionalidade para esse paciente passar bem pela parte anestésica, né? Passar bem pelo transoperatório e ter um sucesso maior no pós-operatório da cirurgia. E o quinto, né? Prestar atenção em como você vai estar do ponto de vista de planejamento por seu pós-operatório, né? Não esquecer que são 3 momentos. O pré, onde você vai ter que se concentrar, fazer aqueles exames, cuidar de tudo para que você possa viver o trans bem, e o pós-operatório você contar com apoio profissional, mas você também estar disponível, né, a entender que você precisa fazer aquilo. Que a gente fala assim, até parece fácil, mas a gente sabe que o nosso trabalho não é fácil. Porque tem pacientes e pacientes. Então tem paciente que a gente fala tudo isso
A gente chega com o paciente super bem esclarecido, mas no pós-operatório a gente tem dificuldade com o paciente para ele aderir àquelas medidas de reabilitação, aquelas medidas que precisam. Eu tô com o paciente recentemente, que eu tô no pé dele, porque ele já deveria ter voltado para o pós-operatório e ainda não voltou. Só que eles acham que eu largo mão da coisa. Então eu já mandei mensagem para ele e disse, olha, já está passando do tempo de tu voltares comigo. Marque sua consulta de retorno. Então, acho que é isso, sabe? Porque ele vê a sensação de que tô bem, tô voltando. É, E aí eu acho acaba... eu acho que é um trabalho contínuo, sabe? Eu acho que assim, o nosso trabalho é sempre contínuo. Por isso que eu fico 24 horas no ar. Porque assim, eu não tenho parado. Para mim, todo tempo, se tu quiseres falar de medicina, falar de coisa boa, falar sobre outras coisas, eu estou disponível. Eu acho que tem que ser assim. E aí, para o paciente, são esses recados. De ter atenção aos passos. E não pular as etapas, né? Não querer rapidamente chegar ao pós-operatório sem antes tomar cuidado com todas essas etapas. E saber que vai dar certo, né? Tem Com a graça de Deus. Ainda bem que o Yuri lembrou, né, da pré-habilitação, né? Um Sim. tema que pode ser até novo para algumas pessoas, mas a fisioterapia ela tem contribuído muito nas cirurgias torácicas e abdominal alta, atendendo o paciente antes, preparando para a cirurgia. E aí eu relembro uma fala aqui do Yuri, no começo aqui, que ele puxou ali para promoção de saúde, né? Para os bons hábitos, para você estar controlando ali suas comorbidades. Então a gente faz uma associação, tipo assim, quanto melhor for a tua condição física, claro, se a gente olhar a saúde, né? No conceito do OMS, né? O bem-estar físico, social, se a gente olhar até o espiritual também, a pessoa tá bem e tudo isso vai ter um impacto positivo. Então a fisioterapia no contexto da pré-habilitação, ela vem entregar ali, tentar melhorar a capacidade respiratória, porque ela vai passar por um procedimento invasivo, vai reduzir ali temporariamente a capacidade pulmonar, que pode levar a complicações. Então hoje a gente fala muito no contexto hospitalar, domiciliar, às vezes não é nem no time de futebol, você não ganha só fazendo gol, não tomando gol, você também vence esse campeonato. E o Fluminense que perdeu hoje por falta de quê? De preparação física. Olha aí. Quanto? A gente fala isso aí, ó. Eu sou apaixonado, eu ainda vou fazer essa especialização de medicina do esporte só para ter a oportunidade de um dia poder montar um departamento de alta performance no Paysandu, que eu sou apaixonado. Não faz não, porque eu sou remista, o Paysandu vai começar a ganhar. Tem que ser. É uma coisa que eu queria meter na cabeça das pessoas, que hoje né, não querendo te cortar, mas só aproveitando o gancho, porque é um assunto que eu gosto muito. Como é que você vai criar resultado sem alta performance? Ou melhor, como é que você vai ter alta performance sem se preparar para isso? Não vai vindo nada, né? Não, e a grande figura, já também falando de outra coisa, mas que não tem como não lembrar, é o melhor do mundo, né? O Cristiano Ronaldo, que tá aí na mídia por conta de performance, né? Tu vai pontuar, é o cara que mais se preocupa com performance de todo o esporte, assim, aí tu vê o resultado, né? Exatamente. E aí, já trazendo isso, que a gente fala de atleta, mas é um contexto de corpo humano, né? De ser humano. Claro que eles estão em um nível de exigência maior. Mas quando a gente fala de ter melhor performance para prevenir uma lesão, para ter melhor recuperação na cirurgia, isso se aplica a todos nós. Essa preparação antes para poder fazer um bom procedimento, né? Porque por mais que o risco seja bem reduzido hoje, não é um procedimento que você tá aqui, não, eu vou ali nos hospital, vou ali abrir meu pulmão, é muito simples. Abrir minha caixa torácica, não é simples, é uma especialidade que demandou tempo para prática, para aprendizado, e a gente sabe da complexidade, né? Tem robô envolvido no meio agora aí nas cirurgias, então é uma coisa altamente complexa. Então, quanto mais o paciente se preparar, maior vai ser a chance dele passar por aquele procedimento de uma forma mais simples, né? Exato. Beleza, quanta informação, bate-papo muito legal, Yuri, mais uma vez, muito obrigado, né, por estar aqui nessa noite com a gente, parabéns pela sua trajetória, né, pelo seu amor pela medicina, pelo seu amor pelos pacientes, né,
Então, prazerzaço estar dividindo essa parceria com você aí nesse caminho da cirurgia torácica, na reabilitação. E que Papai do Céu continue te abençoando para que suas mãos ali, ao abrir o tórax das pessoas, sua mão seja abençoada. E que juntos possamos devolver os pacientes, né, para suas famílias com qualidade de vida. Então, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, eu agradeço vocês. Tá? Eu sou entusiasta do trabalho de vocês, que vocês foram meus colegas no Metropolitano por muito tempo. E eu gosto muito, muito. Eu digo sempre, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é o seguinte: como eu não sou uma pessoa fácil de se lidar, eu sei disso. E aí eu acabo selecionando muito bem as pessoas do meu lado, porque as pessoas que estão do meu lado são as pessoas que eu quero que estejam próximas, porque são realmente as pessoas do bem. E eu consigo repelir assim facilmente as pessoas que são do mal. Então, assim, eu fico muito feliz de estar do lado de vocês, sabe? Eu fico muito feliz de estar trilhando o caminho do bem, fazendo algo que a gente goste, que a gente estudou para fazer, né? E que a gente possa ir cada vez mais estar aprimorando para o nosso convívio mais profissionais, ainda que são de respaldo e fazem muito bem feito o seu trabalho. Eu queria parabenizar aí vocês pela iniciativa top, mais uma iniciativa pioneira, que vocês estão a par disso, à frente disso. Eu só tenho a agradecer por essa parceria. Doutora Ellen Maria, valeu? Valeu demais. Para mim é um prazer imenso estar na equipe, seguindo sempre o conselho do pai do Yuri. Ando com pessoas melhores para me tornar boa, né? E sentir que o meu trabalho faz a diferença por ter também esse apoio, né? Tá devolvendo funcionalidade com todo mundo junto, que é nossa finalidade maior, né? Devolver as pessoas não de qualquer jeito. Devolver bem, respirando bem, caminhando, socializando com a família. E é um prazer estar conseguindo isso, é um prazer estar conseguindo isso com pessoas tão boas e tão comprometidas. Então, para mim, de novo, é um prazer estar nessa mesa. E se você conhece alguém que vai passar por uma cirurgia torácica, encaminha esse episódio aí para um colega também que gosta da área. Com certeza você vai estar ajudando mais pessoas. Valeu! Esse foi o nosso episódio número 38. Um abraço e até a próxima. Tchau.